O nosso tema de hoje fala de perdão, justificação, e eu tenho uma ideia do que são essas coisas, uma noção das minhas experiências do que são essas coisas. Aqui nessa apostila existem muitos assuntos muito profundos, e nem sempre não quer dizer que eu sou detentor de todo este conhecimento, mas quer dizer sim que a respeito desses temas bíblicos eu tenho uma opinião, eu tenho um posicionamento. Eu não sou um cara aéreo. Se alguém falar, isso assim, não sei, nunca pensei sobre isso. Aí vem alguém com outro assunto, não sei, nunca pensei sobre isso. Não, assim eu não tenho estrada, eu não tenho chão, eu não tenho firmeza. Mesmo que a minha ideia esteja, não esteja correta em 100%, pelo menos eu tenho um posicionamento de acordo com a visão do Evangelho. Aí eu tenho uma estrada para caminhar. Não quer dizer que eu sou o expert na Bíblia, eu sou o conhecedor de tudo. Aliás, não quer dizer, e longe de tal coisa ser assim. Mas eu tenho um posicionamento. Se alguém vier falar comigo de Gênesis, eu tenho um posicionamento. De Êxodo, Levítico, qualquer livro bíblico, qualquer profecia, qualquer situação, não quer dizer que eu o saiba em 100% da verdade, mas quer dizer que eu já estudei aquilo e alguma ideia, algum posicionamento existe dentro do meu espírito, mesmo que eu não seja conhecedor de toda a verdade. E isto me dá base para continuar andando. Senão, a vinda de Jesus, não sei, não faço nem ideia. Profecias sobre a vinda de Jesus, não entendo essas coisas. Os títulos de homens de Deus e os profetas e não sei o que, e os sacerdotes, o que quer dizer isso? Não sei não. Quem é você? Você não sabe nada? Você não tem nenhum posicionamento? Então isso gera um cristão, se é que se pode assim chamar, um cristão que não sobreviverá no futuro, porque ele não tem posicionamento de nada. Você tem que ter um posicionamento, mesmo que seja errado, porque mesmo quando você tem um posicionamento errado, você está se dando a chance de ser corrigido. Mas se você não tem posicionamento nenhum, Jesus não nos repreende, Jesus não nos corrige, mas Jesus corrige quem? Quem tem algum posicionamento. Então não quer dizer que sobre a Bíblia nós falamos e é ponto final, não é isso. A Bíblia não é de singular interpretação, ou seja, eu não posso interpretar a Bíblia de acordo com o que eu penso, eu sou sujeito à revelação do Espírito Santo, todos nós o somos. Então, aqui sobre essas questões, eu tenho o meu posicionamento, e nós vamos estar vendo isso nessa oportunidade, na página 7, do primeiro bloco da nossa apostila, nós temos aí um tema chamado perdão e justificação. Aí diz, definição de perdão e justificação, começando a tratar primeiramente pela questão do perdão. E diz, perdão é o ato divino de apagar os nossos pecados. Pecado é toda atitude, ou seja, obras contrárias à vontade de Deus. É, em síntese, desobediência às normas que Deus estabeleceu para nós na sua palavra. Ou seja, o que esse texto me dá o entendimento? Que pecado, eu preciso de perdão porque eu cometi pecado, mas o pecado ele só é visto quando é uma atitude reprovada à luz das Escrituras. Isto é o erro, isto é o pecado, ou seja, quem define o que é pecado é Deus, não sou eu. Não é porque alguém tem atitudes contrárias aos meus ensinamentos de infância, aos meus ensinamentos familiares, aos meus conceitos primários, ou aos meus preconceitos muitas vezes, não é porque alguém tem uma atitude diferente da minha que aquilo é um pecado.
E é assim que a grande massa se comporta, como Deus, dizendo o que é e o que não é pecado. Né? Nós temos, não vou entrar em tantos detalhes, vou falar a nível cultural para a gente não criar aqui uma polêmica já de imediato. Mas os índios andam nus, eles estão em pecado? Não. Então eu posso também andar nu? Se eles não estão em pecado, por que eu vou estar? Eita, né? Então, irmão, atente para a questão. Eu não posso olhar para um índio e dizer assim, está em pecado. Esse índio vai para o inferno, porque ele está nu? Só se a parte de ser ou não ser, só se eu encontrar na Escritura uma narrativa de Deus que condene a nudez do índio, aí eu posso dizer, o índio está em pecado. Se for só pela minha cultura, porque eu nasci num país onde nós andamos vestidos desde o nascimento, né? Já sai do berçário, já botando fraldinha e etc. Não é esse o conceito social que eu vivo que vai ditar as regras do que é ou não é pecado. Então atente para esta primeira lição, irmão. Pecado é o que a Bíblia, pecado é o que Deus diz que é pecado, não é o que eu digo que é pecado. Quantas pessoas já perderam a oportunidade de vir para esse ministério, em que Deus mostrou que tinham chamado para cá, mas deram ouvidos a outras vozes e acabaram naufragando e perdendo a sua grande oportunidade, e sabe-se lá o futuro dessas pessoas, o que será? Alguns nós já vimos o que foi, mas outros ainda, o que será? Porque criaram conceitos, ouviram a mensagem Deus é vingador, só em pegar o CD e olhar para o título Deus é vingador, que isso, não vou nem ouvir isso. Deus não é vingador, Deus é amor. Por quê? Porque foi criado dentro das igrejas com um conceito de que Deus é bom, Deus é amor, Deus te dá o carro, Deus te dá a casa, Deus é o teu empregado, Ele está aqui para te servir. Aí de repente ouve uma frase, Deus é vingador? Não, Deus não se vinga de ninguém. Jesus morreu na cruz porque Deus nos amou de tal maneira e acabou-se a história. Conceitos arraigados dentro de nós, que nos fazem gerar o que é certo e o que é errado. O que tem dentro de nós não é o bastante para nós ditarmos regras, nem na sociedade, nem no mundo, nem na vida de ninguém. As regras para a sociedade, para o mundo, para a vida de todos, têm que sair da Bíblia. Eu não tenho autoridade para dizer o que é pecado e o que não é pecado. Esse conceito é exclusivo da Bíblia, da Escritura. Então, aqui diz, né, pecado é toda atitude contrária à vontade de Deus, é a desobediência. Aí diz, o perdão é, portanto, o meio divino de tornar nulos os nossos pecados. Até aí, então, está falando de perdão, ele vai começar a falar em justificação. O que acontece? Essa última frase que eu li diz, o pecado é, portanto, o meio divino de tornar, o perdão é, portanto, o meio divino de tornar nulos os nossos pecados. Então, o perdão é o meio divino de tornar nulos os nossos pecados. E o que é esse meio? Eis a questão, que muita gente tem se confundido e muita gente tem se escandalizado quando eu falo certas coisas. O perdão é o meio divino, ou seja, o que quer dizer essa palavra meio divino? Quer dizer a forma, quer dizer a maneira, quer dizer o caminho pelo qual Deus vai tornar o meu pecado nulo. Então Deus não olha para mim e diz, perdoados estão os teus pecados. Ah, pastor, mas ele disse para uma mulher lá na Bíblia, perdoados estão os teus pecados. Sim, mas a história terminou aí. Perdoados estão os teus pecados. Vai. Ah, tá.
para que o teu pecado realmente se confirme como perdoado, vai e não peques mais. Mudança de atitude. Tem que ter mudança de atitude. Senão, Provérbios, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mudança de atitude, mudança de comportamento. Então, o perdão é um complexo de fatores que Deus criou para tornar o nosso pecado nulo, zero. Ou seja, o que é isso? É a morte de Jesus? A morte de Jesus é o bastante para que eu conquiste o meu perdão do meu pecado? Para alguns, sim, é o bastante. Para mim, não é o bastante. Jesus não disse, se tu creres. O crer requer alguns conceitos, alguns posicionamentos. Quem crê em alguma coisa, tem atitudes. Se eu sou um paraquedista, vou falar de uma linguagem que eu não entendo, estou a 500 pés de altura, nem sei o que é isso. Se eu sou um paraquedista, estou a 500 pés de altura, com paraquedas nas minhas costas, e chega a hora de eu saltar, eu só vou saltar se eu crer que o meu paraquedas vai abrir, Aliás, eu acho que eu não solto nem se eu crer que ele vai abrir, irmão, mas essa coragem que eu tenho, deixa isso à parte, não vamos nos confundir não, é mais fácil expulsar demônio do que pular de paraquedas. Então, se eu creio, eu tenho uma atitude com relação àquilo que eu creio. Se na hora de eu saltar do paraquedas, você, vamos colocar você, porque eu já sei que eu não salto mesmo. Se na hora de pular do avião, com a paraquedas nas costas, se alguém disser assim, olha, o teu paraquedas foi sabotado, não vai abrir, você pula. Entende? Quando você descredibiliza o seu paraquedas, você não tem a atitude do salto. O crer inclui credibilizar uma série de coisas. Que Deus mandou o seu Filho para morrer por mim, que o Espírito Santo, que há palavra, que há um reino, que os demônios que se rebelaram, que há inferno, que há céu, que há paraíso, que há anjos. Você crê em tudo isso? Tem gente que depois de caminhar dentro da igreja durante anos, diz assim, eu nem sei se há um céu, eu estou aqui na igreja para conquistar os bens da terra e viver bem. Eu já ouvi isso, não devo ser o único. Então, o perdão é, portanto, o meio divino de tornar nulos os nossos pecados. Aí ele diz, justificação é uma providência tomada por Deus de nos declarar justificados em Cristo Jesus para todo sempre. Quando pela fé cremos em Jesus, isto é o bastante para Deus nos justificar, imputando-nos a justiça de Cristo. Então veja bem, quando pela fé cremos em Jesus, ora, mas a fé, o crer, é justamente aquilo que eu estava falando, um complexo de coisas muito grandes. A fé não é simplesmente eu creio em Jesus, isso não é a fé. Até aquele ladrão lá da cruz que teve tão pouca experiência, ele não disse, você aí peregrino, você aí crucificado, eu creio em você. Não foi só isso. Ele demonstrou que a fé dele tinha um complexo que ia muito mais além disso, não demonstrou? Demonstrou. Por quê? Porque ele disse, Senhor, olhar para aquele trapo na cruz, como Isaías diz, olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos, era o mais desprezado, mais indigno, o homem experimentado nos trabalhos e nas dores, olhando nós para ele, não fazíamos caso algum, quer dizer, Jesus na cruz estava um horror, e aquele ladrão olha para ele e diz o quê? Senhor, se chamou ele de Senhor, disse o quê? Tu és acima de mim,
infinitamente acima de mim. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Olha o que tem dentro da mente daquele homem ali na cruz, daquele ex-ladrão. Não tem apenas a figura de Jesus, tem um entendimento muito maior. Chamar Jesus de Senhor é uma classificação muito grande, porque a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Olha o que já existe na vida daquele homem ali. E aí ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olhar para aquele pedaço de carne todo arrebentado na cruz e acreditar que aquele cara tinha um reino. E tem mais, acreditar que eu estou ali na cruz, vou morrer e mesmo assim ele pode me colocar no reino dele. Então eu estou acreditando numa vida eterna, eu estou acreditando em salvação, eu estou acreditando que aquele homem pode me purificar de todos os meus pecados. Muitos crentes aí de 20, 30 anos, se tivesse a fé daquele ladrão lá da cruz, estava bem pra caramba, irmão. Estava bem demais. Então, veja que a coisa não é tão simples. Quando se fala em fé, quando se fala em crer, não se pensa: eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, encerrei a história. Não é assim. Se fosse assim, Jesus simplesmente teria vindo ao mundo, caladinho e morrido na cruz. Tchau, humanidade, morri na cruz por vocês, fui embora, acabou. Foi essa a obra de Jesus? Não. Durante 3 anos, a missão de Jesus foi pregar todos os dias. Todos os dias, ao ponto que o apóstolo João escreve lá no seu livro, dizendo: se tudo que Jesus fez e ensinou fossem escritos em livros, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberia. Então Jesus não simplesmente veio morrer na cruz, além de deixar a sua morte por nós, ele deixou mais alguma coisa. Então, crer que Jesus morreu na cruz por mim, não é o bastante para me salvar, porque não foi só isso que ele fez pela minha salvação. Ele não somente morreu na cruz por mim, ele pregou coisas, ele ensinou coisas, ele exigiu posturas, ele exigiu comportamentos sociais, comportamento com o meu próximo, meu semelhante, ele exigiu muitas coisas, ele exigiu um posicionamento meu, diante da verdade, diante da mentira, diante dos falsos, diante da hipocrisia. Ele ensinou tudo isso. Então, crer que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, não é o bastante para me salvar. Naquele ladrão lá da cruz, nós vemos que o conhecimento dele foi além de ver Jesus na cruz. Ele tem outras coisas a dizer que provocam demais, né? De repente alguém vai soltar aí na internet: pastor Tupirani diz que a morte de Jesus na cruz não é o bastante para a salvação. Eu vou dizer: claro que não é. A minha fé e o meu crer entra nessa história. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele que nele não crer, perecerá. Então eu preciso crer, mas eu estou vendo que o crer não se resume a alguém ter morrido na cruz por mim. Eu preciso credibilizar as suas palavras. Se eu crer que Jesus morreu na cruz por mim, mas eu sou um mentiroso, se alguém chegar: Jesus morreu na cruz por você? Morreu. Mas por que você é um mentiroso então? Apocalipse diz que os mentirosos pegam um católico e diz: Jesus morreu na cruz por você? Morreu. Tem certeza absoluta. Então por que você adora imagem, já que Apocalipse diz que os idólatras, a Bíblia toda diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus? Então o fato dele ter uma fé que Jesus morreu na cruz por ele, para o salvar, não é o bastante. Pega um espírita:
Jesus morreu na cruz, Jesus era um grande espírito de luz e morreu na cruz pelos nossos pecados, é mesmo, mas a Bíblia diz que os que invocam os espíritos dos mortos não herdarão o reino de Deus. Então, o crer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados não é o bastante, eu tenho que ter alguma atitude a mais. Bom, vamos seguir então aqui. Tem um item que diz a necessidade de perdão. Todos necessitam de perdão porque todos são pecadores. Romanos 3,23 diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,12 diz que todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Eclesiastes 7,20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Assim está claro a necessidade de perdão. Todos são pecadores e sem perdão não há salvação, né? É só um detalhe que aí diz, sem perdão não há salvação. Mas eu não quero deixar isso assim tão vazio. Obviamente que sem perdão não há salvação. Só que a maneira como ocorre o perdão é importante. Esse negócio de perdão, irmãos, é uma coisa tão fantástica, tão necessária o entendimento. Tem cristãos que atravessam toda a sua carreira espiritual sustentando nas suas vidas maldições. Não importa se ele tem uma caminhada de 20, 30, 40, 50 anos de evangelho, sem o entendimento de certas coisas, ele não se posiciona, e por não se posicionar, não alcança certas coisas. Tem pessoas que têm doenças crônicas, das quais nunca tem alívio. É por falta de entendimento quanto aos seus posicionamentos. Tem pessoas que nunca conseguem ter um dia inteiro de paz. Sempre acontece um problema. Tem pessoas que não conseguem se relacionar bem num local de trabalho. Tem pessoas que qualquer tipo de palavra ela interpreta mal, interpreta errada, interpreta para o lado da ignorância. Nunca consegue ver as coisas pelo melhor lado. Não tem um espírito de paz e tranquilidade. E tudo isto é consequência de fatores que estão lá dentro da alma das pessoas e muitas vezes envolvendo esta área do perdão, ou seja, situações em que ela ainda não alcançou a graça de Deus, porque para alcançarmos a graça de Deus, em cada situação da nossa vida que precisa ser restaurada ou regenerada, nós precisamos ter um posicionamento. Mediante o nosso posicionamento, há um posicionamento de Deus. Nós nos posicionamos e Deus opera. Nós nos reposicionamos e Deus opera novamente. E à medida que nós vamos nos posicionando, Deus vai operando. Não adianta eu dizer que estou na igreja e que tudo vai acontecer na minha vida. Não, eu estou na igreja e pode ser que nada aconteça na minha vida. Agora, à medida que for existindo em mim um posicionamento, vai existindo o correspondente de Deus. Então, essa questão do perdão é muito importante. E perdão só existe mediante o reconhecimento. O apóstolo João diz, 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu acho interessante essa palavra do apóstolo João, porque ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Talvez ele pudesse ter parado aí, mas ele entende algo mais em que ele não para aí. Ele diz, nos purificar dos nossos pecados, nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Ele dá uma sequência, como se a questão do nosso pecado tivesse gerado no mundo espiritual não simplesmente um ato pecaminoso, mas uma consequência daquele ato, ou seja, o que eu imagino, uma maldição, porque é isso que o pecado traz às nossas vidas, maldição, maldições que pegam todos os nossos dias, maldições que pegam a nossa descendência, maldições que pegam os nossos netos, maldições que não param, até que alguém realmente se posicione exclusivamente debaixo da graça de Deus. Vidas duplas, dúbias, não conseguem alcançar as misericórdias do Deus Todo-Poderoso. Então, reconhecimento do seu pecado é importantíssimo. Esconder não funciona. O rei Davi diz: quando eu quis ocultar o meu pecado, era como os meus ossos se partindo, mas quando eu confessei os meus erros, eu encontrei a vida. Ninguém esconde nada de Deus, nós sabemos, mas às vezes nós não queremos esconder de Deus, nós queremos esconder de nós mesmos. Eu estou certo, eu sou justo, não, fulano errou também, o Beltrano errou também, o Cicrano errou também. Irmão, não interessa os outros, o que interessa é a minha vida com Deus. Na minha dúvida, quem tem que colocar a boca no pó e pedir misericórdia sou eu, porque a vida é minha. Na minha dúvida, eu não quero saber quem errou, eu assumo todo o erro e vou diante do meu Deus buscar misericórdia. Agora, tem pessoas que não veem dessa maneira. Eu estou certo, fulano está errado. Olha, nós acabamos de viver aqui na igreja um período desse, de um monte de gente se dizendo certa, se levantando contra os outros, e hoje você procura essas pessoas e não acha mais. Eles estavam tão certos, por que agora estão desviados? Se eles estavam tão certos, dizendo que aqui é Deus, aqui há Deus, eles estavam tão certos, por que estão desviados? Porque estão colhendo agora as situações que nós sabemos que estão colhendo. Então, na sua dúvida, irmão, reconheça o seu erro, vá diante de Deus, porque se você não errou, não te preocupe, Deus não te imputará pecado, porque Deus não condena o culpado junto com o inocente. Essa é a regra bíblica. Então, aqui vem um parágrafo sobre esse detalhe. Como ocorre o perdão? Para haver perdão, é necessário que haja arrependimento. Então, você tem dúvida de alguma situação? Irmão, se arrepende. Ah, mas eu não estou em dúvida, se arrepende. Eu sou certinho, tá bom, então se arrepende mesmo assim. Escapa. Procura as coisas esclarecidas diante de Deus, porque se você precisa de um arrependimento e não o tem, a sua vida espiritual travou, ela não desenvolve mais, ela trava. Quando nós chegamos a um nível de uma área em que Deus, para operar, precisa de conceder primeiro o perdão a determinada área da nossa vida, se nós não tivermos aquele posicionamento de humildade, humilhação e pedir perdão, a nossa vida trava e ela não vai mais adiante. É por isso que algumas pessoas alcançam algumas coisas de Deus e outras coisas não alcançam. E muita gente às vezes, poxa, eu já alcancei isso de Deus, que bênção, agora vou clamar a Deus, vou buscar por isso, por aquilo outro. Ela parou ali naquele nível, ela não vai adiante mais com nada, porque ela precisa de arrependimento. E esse arrependimento, às vezes, as nossas considerações não funcionam. A gente acha que se arrepender são daquelas coisas mais gritantes, aberrativas, aquelas coisas que todo mundo considera pecado. Não, eu não tenho que me guiar pelo que eu considero, nem pelo que outros consideram. Eu tenho que me guiar pelo que a palavra diz, é pelo que Deus
considera. Então, o meu mínimo delito, menor que a vírgula, menor que o ponto, eu tenho que trazê-lo à luz da Escritura. E se eu entender que ali possa existir a possibilidade de eu ter cometido um erro minúsculo somente visto ao microscópio, eu tenho que saber colocar a boca no pó e pedir misericórdia a Deus. É exatamente assim, meu irmão, o tipo de pessoa com quem Deus opera. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, eis a realidade. Arrependimento significa reconhecer que somos pecadores, que erramos, que falhamos, envolvendo ainda um esforço para abandonarmos o pecado. Meu irmão, guarda isso, né? O temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Guarda essa frase, muito importante, para você entender que nada cai do céu, que nada é fácil. Evangelho tem armadura. Se tem armadura, significa que Deus está convocando guerreiros, pessoas batalhadoras, pessoas esforçadas, pessoas que estão dispostas a se envolver até a morte. Então essa frase aqui, envolvendo ainda um esforço para abandonarmos o pecado. Abandonar o pecado requer esforço, requer guerra, requer empenho. O pecado é bom, o pecado é agradável, o pecado é satisfatório, o pecado engrandece um monte de gente, o pecado é delicioso, o pecado é uma fruta maravilhosa. Para você largar aquilo que te atrai, aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, requer esforço, e muito esforço. Seja guerreiro, lute, né? Lute. Tem que largar a amante, tem que largar a cobiça, tem que largar o desejo sórdido pelo dinheiro, tem que largar essa ideia de pisar na cabeça de um para se promover nas costas de outro, tem que largar esse negócio de puxar saco de patrão porque o patrão vai me promover. Sabe, essas coisas todas que giram no mundo, irmão, se esforça, abandona isso. Eu conheci gente que não prosperou porque era puxa-saco de pastor. Ia todo dia para o gabinete do pastor fazer fofoca do irmão e da irmã ABCD, porque assim ia aparecer diante dos olhos do pastor e ia ser promovido, só se for promovido pelo diabo. O pastor pode até promover, mas tem valor promoção de pastor? Só existe promoção fundamentada quando ela vem dos braços de Deus. Eu nunca fui promovido por pastor nenhum, ao contrário. Quando eu disse, vou fundar a geração Jesus Cristo, tudo que era pastor me criticou, mas mais uma, com tanta igreja para congregar, agora tu vai fundar mais uma igreja? Só faltaram um pouco me dizer assim, agora tu está querendo ser Deus? E olha o resultado. Olha o resultado. Então, meu irmão, te fundamenta, né, nas coisas de Deus. Esquece, se esforça para largar tudo isso que você sabe que mediante o prumo da palavra de Deus está reprovado. Nós não temos que ser puxa-saco de ninguém, não temos que temer a palavra, nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não temos que trabalhar com a mentira, temos que trabalhar com a direção de Deus, sabe? É essas coisas assim que você precisa entender para prosperar. Aqui diz então, deixa eu ver aqui mais para frente, eu parei... Provérbios 28, 3, o pecado atua em 3 direções, contra Deus, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Isso aí é meio profundo, né? Pecado atua contra Deus, por quê? Porque quebrou-se a regra de Deus que dizia como eu devo me comportar no mundo. Então, eu tenho um pecado contra Deus. Eu tenho um pecado contra o meu próximo, muitas vezes, dependendo da minha atitude. Eu tenho um pecado contra o meu próximo. E muita gente, às vezes, dizem, Deus, que mal eu fiz a Deus para estar sofrendo tanto. E muitas vezes eu digo, não fez mal a Deus, fez mal ao seu próximo.
que é a imagem e semelhança de Deus. Muita gente está sofrendo na vida, não é porque fez mal a Deus. Ninguém faz mal para Deus. Deus é intocável, habita em luz inacessível. Não pode sofrer o mal, diz a Escritura. Mas se você fez mal para o teu próximo, pode se preparar para colher daquilo que você plantou. Muitas vezes você vai dizer assim: Deus não tem nada a ver com essa história. Se um se um ser humano está envolvido numa história, Deus tem tudo a ver com ela. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se você fez mal contra uma pessoa, um ser humano deste mundo, você fez mal contra a obra de Deus, e o teu juiz será o dono desta obra. Tem que haver uma mente desprendida. Eu não posso viver o mal, eu tenho que viver direção de Deus. Se eu tiver que botar o dedo na cara de alguém, se essa é a direção que Deus me deu, eu vou botar. Se eu tiver que dizer que é um pilantra, sem vergonha, um safado, um ordinário, e essa é a direção que Deus me deu, eu vou fazer. Agora, se Deus não me der a direção, eu tenho que ficar caladinho e ir vivendo a minha vida. Muita gente se machuca aí, sem a direção de Deus, né? Aqui então diz ainda, contra nós mesmos, você não pode nem pecar contra si mesmo. Isso aqui é importante, mas vamos tentar entender, porque às vezes as pessoas dizem assim: eu não estou fazendo mal para ninguém. Se eu cometo esse erro, só quem vai usufruir desse mal sou eu mesmo. Por exemplo, tem pessoas viciadas em bebidas, que dizem assim: eu bebo mesmo, não estou fazendo mal para ninguém. Tem outros viciados em drogas, em fumo: eu fumo, eu não estou fazendo mal para ninguém. Se eu estou fazendo mal para mim mesmo. Mas até o projeto de Deus para a sua vida, e para que o seu corpo seja saudável, e para que você desempenhe funções nessa terra, nem isso você não pode contaminar. Há uma expressão, né, que diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, né? E aí Paulo ainda diz assim: e se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá também. Então, até isso, eu posso gostar de um vinho, mas eu tenho que ter limite no vinho. Tem uns aí que gostam daquele negócio horrível chamado cerveja. Não sei como é que alguém toma aquele negócio. Uma vez eu fui experimentar aquele negócio, muitos anos. É um negócio amargo, mas cada um deve ter um paladar diferente. Não sei como é que alguém bebe aquele negócio. Tá bom, vai beber lá a sua cerveja? Cuidado, olha os teus limites. Vou nem dizer que está certo ou está errado, eu não quero nem saber. Cada um que tem a direção para a sua vida. Agora, cuidado com os seus limites, né? Vou comer. Comer não é pecado, eu me amarro em comer. Se eu pegar ali, fala uma comida boa, um bobó de camarão, né? Um bobó de camarão. Eu como até cansar. Tá bom, cuidado para não ficar incluso no pecado da glutonaria. Porque a Bíblia não diz que comer é pecado, mas diz que o comer demais é. Quantas pessoas estão por aí obesas sem poder caminhar 10 metros? O joelho dói, o tornozelo dói, excesso de peso, o sistema cardiovascular está acelerado, as veias estão todas entupidas de gordura, você acabou com o teu corpo. Se você não se arrepender disso e não tomar uma atitude, Deus não pode contar contigo. Como é que Deus vai dizer assim para você: vai a tal lugar fazer a minha obra? Você não consegue andar 10 metros? Esses são alguns detalhes assim, bem inocentes, né? Que passa pela minha memória de várias experiências que eu já tive. Uma vez eu disse assim: irmão, vamos em tal lugar fazer uma pregação? Tem uma obra lá a ser feita? Poxa, irmão, desculpa aí, mas negócio de andar não é comigo não. Como é que um camarada de 30 anos diz andar não é comigo? 30 anos, andar não é comigo. Por quê?
porque não vê limite, vai comendo a vida toda, não quer saber de nada. Isso acaba gerando um pecado, porque ele vai de alguma maneira impedir a obra de Deus na vida dele. Eu me preocupo com isso, eu me preocupo. Eu como pouco. Se eu sentir que o meu cinto pulou, o buraco do cinto pulou para o outro, né? A fivela pulou para o outro buraco, eu ponho o pé na estrada, eu vou andar, eu me preocupo com isso. Eu quero ter o meu corpo sempre bem, eu quero estar sempre disposto para a obra do meu Deus. Às vezes tem que pegar numa vassoura. Você pensa que varrer chão é fácil? Varrer chão é fácil? Ah, pastor, varrer chão é fácil. Eu varro a minha casa todo dia. Tá bom, vem um dia varrer esse santuário aqui, de 150 metros quadrados, que você vai ver se é fácil. Não é tão fácil, você termina encharcado. Vem limpar a banheira aqui, para você ver se é fácil. Olha esses 4 andares para tirar poeira, vem ver se aqui é fácil. Alguém tem que fazer. Dá uma olhada nesses vidros todos, limpar por dentro e por fora. Bota alguém fora de forma aqui para limpar isso aqui, para ver se limpa. Não limpa não, irmão, acredite, não limpa. Fora de forma para limpar isso aqui tem que ser atleta. Mas esquecendo essas coisas básicas e inocentes que me passa pela cabeça, eu quero dizer que existe sim aquele erro que você comete contra você mesmo. Eu estava vendo agora, a minha esposa me chamou para me mostrar os médicos especialistas falando sobre algumas dietas que está aí em moda na sociedade. Uma série de dietas, dieta do glúten, dieta das proteínas, dieta dos carboidratos, uma série de dietas, e os especialistas mostrando todos os problemas que aquelas coisas causam. E tem um monte de gente, deve ter pela igreja também, na sociedade, todo mundo caindo para dentro daquelas dietas. Daqui a 3, 4 anos vão estar com os seus problemas. Meu irmão, quer fazer uma dieta? Ora a Deus. Vê a direção de Deus, não vai se levando por esse, hoje o ditado popular diz que de médico e de louco, todos nós temos um pouco. Eu acho que nós temos mais de louco do que de médico, sabe? Todo mundo inventa uma coisa, cuidado, senão você acaba transgredindo contra o teu próprio sistema, contra o teu próprio corpo, e um dia você colhe os frutos disso. Só esse parêntese aí para você. Aqui então, diz: o pecado atua em 3 direções, contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Também o perdão funciona em 3 direções. Precisamos do perdão de Deus, precisamos perdoar nosso próximo e a nós mesmos. Irmão, precisamos perdoar a nós mesmos. Tem pessoas que não se perdoam. Eu já conheci muito sobre isso na área do aborto. Pessoas que estavam lá no mundo cometeram aborto, e até pessoas que já estavam dentro da igreja cometeram abortos. O púlpito, quem fala é Deus. E às vezes as pregações vêm rasgando, aí a pessoa vai lá para baixo. Porque cometeu o aborto, cometeu os delitos, e às vezes tem pessoas que não se perdoam. Quando você não se perdoa, você anula, na tua vida você anula o efeito da própria palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados. Se você crer, você alcança a salvação. Se você confessar os seus pecados e deixar, alcança a misericórdia. Mas a pessoa anula tudo isso e diz: não, eu não entendo como que Deus vai me perdoar. Se eu matei, se eu fiz um aborto, era um ser humano que poderia hoje estar aí com 10, com 15 anos, eu teria um filho de 12, de 15, de 20, e as pessoas não se perdoam nunca. Essas pessoas não serão nada, porque elas estão anulando o efeito da palavra, que Deus está dizendo: mediante o teu arrependimento, eu te perdoo. Ela diz que já se arrependeu, mas não aceita o perdão de Deus. Ela anulou a ação de Deus. Anulou a palavra não pode ser anulada. Então, perdoar-se a si mesmo também é fundamental, é essencial.
Tem pessoas que já cometeram muitos delitos dentro da igreja. Você tem que saber colocar a boca no pó, suplicar por misericórdia e receber, aceitar o perdão de Deus mediante o teu arrependimento. Uma vez aqui na igreja mesmo, teve uma revelação que Deus falou para alguém, uma mulher dizia assim: por que você insiste tanto em se condenar pelaquilo que eu já te perdoei? Tem pessoas que são assim, se condenam pelaquilo que Deus já perdoou. E se a pessoa tem essa mancha na sua caminhada, se ela não consegue viver a liberdade do perdão, acabou a vida espiritual para ela, acabou, não existe mais vida espiritual para ela, acabou, ela não vai a lugar nenhum. Então, o nosso próximo é a nós mesmos. O texto de Marcos tal nos fala de duas direções do perdão. Deus só nos perdoa se perdoarmos a outros também, né? A Bíblia diz: perdoai aos vossos devedores, assim como o Pai vos tem perdoado. Muita gente quer perdão, mas não quer dar perdão. Pô, fulano me fez tanto mal, eu não vou perdoar não. Quando você não perdoa, é porque você também tem dentro de si um sentimento de querer ver o mal da pessoa. Irmão, presta atenção. Quando você tem um sentimento de querer ver o mal de alguém, esse sentimento não vai fazer com que o mal atinja a este alguém. Esse sentimento só vai atingir você, ele está em você te corroendo. Então você pode perdoar quem te ofendeu. Perdoar não significa voltar à comunhão, aos beijos e abraços. Não. Na distância também se vive. Não quer dizer que você tem que conviver e está tudo normal, como se nada acontecesse. Não, mas você tem que tirar do seu peito, da sua alma, esse sentimento corrosivo, maligno. Você não tem que querer ver o mal de ninguém. Você tem que querer ver o quê? O que? Fala alto. A justiça. Se alguém te fez o mal, não queira ver o mal de ninguém, queira ver a justiça de Deus. Mesmo quando você diz para alguém: eu te perdoo, não quer dizer que Deus não fará justiça, porque justiça ele é obrigado a fazer. Tudo que o homem semeia, colhe. Então se alguém diz: pô, você me perdoa, tá, te perdoo, tchau, viva a tua vida, eu vivo a minha. Não quer dizer que a pessoa não vá colher o fruto dos seus atos, entendeu? Ela tem que se ajustar muito bem ajustada com Deus, para que certas coisas não ocorram. Porém, eu vou te perguntar: Davi se arrependeu do seu pecado? Sim ou não? Sim. Mas colheu o fruto dele? Também sim. Você entende isso? Eu pergunto: Deus perdoou Davi? A Bíblia diz que Deus o traspassou. Isso não é um perdão pleno, é parte de perdão. Porque quando o profeta Natan diz para Davi: Davi, o homem tinha uma ovelha, o outro tinha não sei quantas, contou a parábola. Davi diz assim: este homem é digno de morte, me mostra quem é esse homem. Aí o profeta Natan diz assim: Davi, este homem digno de morte é você, mas Deus não vai te matar, mas você é digno de morte, mas Deus não vai te matar. Opa, que bom, Natan, então Deus me perdoou? Não, não te perdoou. Ele não vai te matar, mas a espada não se apartará mais da tua casa. Então, todo mundo queria ver Davi morto, tinha um monte de gente que queria ver Davi morto, mas Deus é que sabe agir com justiça. Se Deus assim agiu daquela maneira, esta é a maneira que tinha que ser agida. E muitas vezes o nosso sentimento: fulano tem que morrer, fulano tem que ser atropelado, tem que virar um mecânico, tem que morar debaixo de carro, fulano isso, fulano aquilo, eu estou me autodestruindo, eu vou implodir qualquer hora.
Não, meu irmão, não é. Você não foi criado para ter sentimentos ruins dentro de você. Você não foi criado para isso. Você foi criado para viver em paz com Deus, com sentimentos nobres que são dados pelo Espírito Santo, para agir em todos os projetos de Deus. Momentos de ira acontecem e Deus opera nesses momentos de ira, mas a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você não tem que nutrir um sentimento de ira constante. Você é ser humano, você está sujeito a errar, você está sujeito a irar-se, melhor dizendo, você está sujeito às mais diversas atitudes. Se esses sentimentos existem dentro de você, é porque neles também existe um projeto de Deus, senão Deus não os criaria, foi Ele que os criou. Mas você precisa entender como se comportar com os teus próprios sentimentos. Então, perdão é algo que Jesus ensinou e ainda disse: se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial, o quê? Não perdoará a vossa. Ou seja, dá um entender que Jesus está vinculando o Deus me perdoar com eu perdoar ao meu próximo. Agora, eu perdoar ao meu próximo não significa que não haverá justiça sobre a vida dele. E tem um detalhe: quem faz justiça não sou eu, quem faz justiça é Deus. Aliás, que a Bíblia diz que a justiça do homem é um trapo de imundície, tá? A justiça do homem é como um trapo de imundície. Bom, aqui então, só para nós concluirmos, diz lá, lá na última frase, né, que diz, Jeremias 31, 34 está escrito: dos teus pecados não me lembrarei mais, mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se Deus já o perdoou e deles não se lembra mais, por que vamos nós ainda nos lembrar e carregar o peso dele? Perdoe a si mesmo. 1 João 3,20 diz: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, atenta para esse 1 João 3,20, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Tem pessoas que se crucificam e se matam pelo seu próprio sentimento. Não é Deus que está jogando em cima da pessoa um peso, um castigo, uma mágoa, uma angústia. É ela própria. É ela própria. Hoje, dentro de vários hospitais, existem os efeitos de terapias, em que pessoas levam animais para pessoas que estão internadas, né? As pessoas brincam com os animais, aí, enfim, os médicos dizem que isso faz muito bom. Eles têm observado uma grande melhora, uma recuperação muito acelerada nos pacientes que têm ali uma distração, um envolvimento com uma série de coisas. Aquelas pessoas que de repente extravasam, brinca com o pato, brinca com a galinha, levam tudo, ele brinca com cachorro, com gato, com coelho. Hoje tem hospitais que entra tudo isso, para as pessoas terem ali o seu momento de terapia. Porque se a pessoa fica ali quieta no leito, ela só pensa na doença dela. Não tem uma visita, não tem um bichinho, não tem alguém para levar ela para o jardim do hospital, ela fica só pensando na sua doença. E diz a ciência que essas pessoas acabam morrendo mesmo, porque só fica pensando na sua doença. Assim somos nós. Se eu só ficar pensando no meu pecado, sabe quem sou eu? Eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. Eu fazer a obra de Deus, eu não, Deus não conta com pecador. Eu orar, que nada, Deus não ouve oração de pecador. Eu pregar para alguém, não, quem sou eu para pregar para alguém?
Eu fazer a obra de Deus não tem condição, eu sou um zero à esquerda. Agora, não, caramba, Deus me perdoa, Deus me ama, Deus me quer na sua obra, Jesus Cristo morreu por mim, eu tenho muito valor. Ah, sai da frente, diabo, senão atropela a tua cabeça. Quero trazer à memória o que me dá esperança. A boca fala do que está cheio no coração. Já viu pessoas? Não gosto disso, não gosto daquilo. Caramba, a meteorologia disse que vai fazer 37 graus, né? A sensação térmica vai chegar a 45. Caramba, eu vou cozinhar, o que vai ser de mim amanhã, hein? Caramba, basta cada dia o seu mal. Vivo amanhã com fé. Eu não quero saber, meu irmão, se vai nevar. Eu vejo lá o jornal, 40 graus. Caramba, para mim é como se fosse cair neve. Eu não estou nem aí. E tem pessoas que ficam desesperadas. Tu vai no mercado, as pessoas, caramba, hoje falaram que vai fazer 40 graus, o que me interessa que vai fazer 40 graus? Se eu sentir muito calor, eu arranco a camisa. Se eu sentir muito calor, eu fico debaixo do chuveiro. Não me interessa, as pessoas ficam vivendo aquelas coisas, ficam se martirizando, sofrendo, ficam ali debaixo da marreta na sua cabeça. Vive a vida, meu irmão. Vive a vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já disse isso, mas eu vou repetir. Eu não esquento a cabeça com nada. Eu não esquento a cabeça com nada. Não quero saber se amanhã eu vou viver, se amanhã eu vou morrer, se amanhã virão tristezas, se amanhã virão alegria. Eu vou vivendo dia a dia com fé no meu Deus e procurando entender a regra e andando na estrada. É assim que eu vivo. Vai nevar? Tá bom, quando começar a cair nevar, eu vou ali na cidade e compro um casaco de pele. Vai chover? Tá bom, eu tenho guarda-chuva ali, se eu precisar ir na rua, eu uso guarda-chuva. Vai vir um calor de 50 graus? Tá bom, Deus proverá. Ninguém vai morrer cozido aí. É assim que eu vivo. Agora, tem pessoas que é como esse texto aqui que nós lemos, né? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E o nosso coração tem uma tendência a nos condenar. O nosso coração não tem essa tendência a nos fazer, sabe, essa pessoa elevada. Não, quem nos faz essa pessoa elevada é a ação do Espírito Santo. Só que a Escritura também diz: se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. E muita gente endurece. O Espírito Santo está dizendo: eu te perdoo. Caramba, eu não consigo mesmo, não tem jeito, eu não vou ser perdoado de jeito nenhum. O Espírito Santo diz assim: Deus já lançou os teus pecados na profundeza do mar. Caramba, mas esse mar é tão raso, a qualquer momento o mergulhador vai descobrir os meus pecados. É por aí, a pessoa vai sempre arranjando um argumento, sabe? Deus me perdoou. Não, mas o pecado, o diabo vai usar o meu pecado lá na frente. O que eu faço da vida? Caramba, se Deus fala e não adianta, então fazer o quê, né? Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta.